Tia Bia tá na área e no vídeo de hoje eu vou falar coisas que eu gostaria muito que tivessem me falado antes de eu chegar na Austrália, pra eu não passar tanto perreco e também pra, tipo assim, abrir minha cabeça, ter outras visões. Eu cheguei aqui na Austrália em 2019, então assim, faz muito tempo, não tinha muita gente que fazia vídeo pro YouTube. Hoje em dia tem muita gente, isso é muito bom porque as pessoas vêm com uma noção maior. Então eu vou falar as coisas que eu acho e que eu gostaria de saber antes de vir pra Austrália. A primeira coisa que todo mundo fica muito preocupado é sobre o trabalho. E sim, se você não tem um nível de inglês bom, vai ser mais difícil de você arranjar trabalho. Não que vai ser impossível, porque eu trabalhava. O meu primeiro emprego aqui na Austrália foi de Uber Eats, que é o quê? Fazer delivery. Eu fazia delivery aqui na Austrália, sempre fiz delivery na Austrália, e até quando eu consegui outros trabalhos, eu ainda complementava minha renda com delivery. Que aí é o ponto que eu quero falar, que sim, gente, aqui no começo da Austrália é muito provável que você tenha mais de um trabalho no começo até você estabilizar, tanto no inglês como na empresa que você trabalha, te dá a quantidade de horas necessárias que você precisa para trabalhar. Por exemplo, eu trabalhei, meu segundo emprego foi o quê? Eu trabalhava num kebab e eu ganhava menos do mínimo, eu ganhava $15 a hora, mas na época era melhor do que delivery. Então eu trabalhava lá alguns dias na semana, 6 horas mais ou menos, porque acho que eu trabalhava das 6 à meia-noite, então eu ganhava $90. Isso eu fazia delivery. E lembrando que na época que eu cheguei, eu estudava inglês. E eu estudava na Browns, que é uma escola que tinha bastante carga horária. Então, às vezes eu acabava a aula 1h30, às vezes 2h30, dependia do dia. Então, depois disso, eu já fazia delivery até entrar no trabalho. E aí eu fazia e voltava para casa. Então, eu acho importante vocês saberem disso. Que provavelmente quando você chegar aqui, se o seu nível de inglês não é bom e etc. Mas aí vai vir alguém e falar, mas eu conheço fulano que conseguiu. Tá, isso é minoria. A maioria, principalmente, que precisa de dinheiro, depende de como você também vem para a Austrália. Por exemplo, tem gente que veio para a Austrália não precisando se matar para trabalhar. Eu precisava, porque se eu quisesse renovar o visto, quem pagaria seria eu. E eu não tinha uma reserva no Brasil, porque eu vim como estagiário, ou seja, eu não tinha dinheiro nenhum guardado, praticamente, no Brasil. Então eu vim pra cá realmente precisando trabalhar muito. Então é bom vocês terem na mente que quando você chega aqui, provavelmente você vai ter vários trabalhos. Às vezes eu fazia cleaner, às vezes se surgia, tudo que surgia eu ia pegando. Porque eu ia fazendo networking, né? Isso é muito importante. E também porque eu precisava do dinheiro. Então assim, até me estabilizar em uma empresa eu fazia vários. Aí depois eu comecei a trabalhar numa hamburgueria, que aí eu recebia bem mais quantidade de horas na época, mas mesmo assim eu fazia Uber. Então, por exemplo, às vezes eu entrava às 11 na hamburgueria, se era final de semana, por exemplo, né, porque eu não tava na escola. Se eu entrasse às 11 da manhã na hamburgueria, o que acontecia? Eu acordava cedo e fazia o café da manhã do delivery pra depois ir pra hamburgueria, entendeu? Porque, eu tinha objetivos de pagar meu FIES no Brasil, e além de pagar o meu FIES, eu queria juntar a grana pra renovar meu visto. Então, assim, é só pra vocês terem uma ideia em relação a isso. E é muito, muito importante vocês terem isso em mente. Outra coisa é sobre, tipo, é muito fácil fazer dinheiro na Austrália. Comparado ao Brasil, sim, porque a gente recebe por hora e aqui quanto mais você trabalha, mais você recebe. Só que cuidado com isso pra você não entrar nesse looping de trabalhar. Por quê? Porque normalmente os trabalhos que a gente consegue quando a gente tá no começo daqui são os trabalhos o quê? Braçais, ou seja, a gente usa muito o nosso corpo. Então se você trabalha e você só usa seu corpo, isso pode, causar qualquer problema em relação à saúde do seu corpo. E se você não tá bem com o seu corpo, você não trabalha. E aqui também você tem que vir com seguro obrigatório. Mas não é sempre que eles cobrem 100% daquilo que você vai fazer. Então você pode ter um custo com médico, etc., remédio, ter que parar obrigatoriamente para recuperar. E também o mais importante é o psicológico. Assim, você começa a entrar numa pilha tão grande, tipo, caraca, tá vindo dinheiro, muito dinheiro, só que o seu psicológico fica uma merda e você não aproveita nada da sua vida. Você não vai, sei lá, eu não tô falando nem de gastar dinheiro, mas tipo, vou passar um dia hoje na praia, uma tarde na praia. Óbvio que depende do seu objetivo, mas tomem cuidado pra não entrar nesse ciclo. Ai, nossa, e aí, se eu trabalhar muito, significa que eu vou ficar rico rápido? Muitas vezes não, gente, porque assim, o custo de vida na Austrália é assim, aluguel, etc., eu acho alto.
alimentação e etc, conforme você vai vivendo a vida, né, tipo, já ganhando em dólar, etc, eu, Beatriz, particularmente, eu não acho caro, eu acho que a gente come muito bem, pagando, não pouco, mas pagando ok, tipo assim, compensa, por exemplo, o Brasil é absurdamente caro. Ah, Bia, mas você tá comparando ao Brasil? Sim, porque a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo estão no Brasil, ou se não estão no Brasil, tem a noção, são brasileiros, né? Porque eu falo português, você pode ser de Portugal, mas eu acredito que a maioria daqui, conforme as estatísticas do YouTube, são brasileiros que me assistem. Então, assim, é legal vocês terem uma noção de, óbvio, se o seu objetivo é fazer dinheiro, etc., eu acho muito massa esse objetivo, só que tenha isso em mente que não é fácil assim, ai, nossa, então porque eu vou ganhar em hora, porque muita gente faz esse cálculo, né? Ah, eu vou ganhar em hora, o dólar australiano vale 3,50 vezes o valor do Brasil, e aí se eu mandar esse dinheiro pro Brasil, aí em tanto tempo eu vou ficar milionário e não sei o que lá. Cara, não é assim, tá? A gente recebe em dólar, paga as contas em dólar, muita gente, óbvio, que manda dinheiro pro Brasil e etc, mas toma cuidado com essa ilusão. Ai, Bia, eu conheço uma pessoa que deu certo. Beleza, mas aqui eu tô falando de um geral, de uma pessoa que está aqui há 5 anos, conhece muitos brasileiros e etc, que vem pra cá. Outra coisa que eu acho muito importante, que graças a Deus eu fiz isso, e eu queria muito que vocês pensassem nisso, quando vocês viessem pra cá. Algumas coisas da regra de imigração mudaram, tá um pouco mais difícil de ir pra qualquer área pra renovar o visto, coisas desse tipo, mas tenham em mente o que eu tive e eu ganhei muito tempo, ou eu não perdi tempo, na verdade. Muitas pessoas chegam aqui, fazem inglês, e depois elas querem ficar aqui, mas elas não têm certeza ainda se elas querem ficar aqui. Então elas se renovam para um curso que não dá futuro. Como assim, Bia, um curso que não dá futuro? Um curso que não possibilita você imigrar. É um curso mais tipo assim, por exemplo, um curso de business, é um curso que pode agregar no seu currículo, mas pensando em imigração ele não vai te agregar. Um curso de, sei lá, um outro curso aí básico, que são cursos normalmente mais baratos na Austrália, porém eles não te dão um caminho para residência. Às vezes esse barato sai caro, porque depois de um tempo você quer entrar para uma área que esteja na lista de imigração. Então o que eu fiz e o que eu recomendo vocês fazerem, e assim, eu ganhei muito tempo nisso e eu não me arrependo nada disso. Quando eu fui renovar meu visto, na época que eu fui renovar, isso foi tipo 2019, final de 2019, eu não tinha certeza se eu queria ou não ficar na Austrália. Mas o que eu pensei? Eu falei, vou falar com a minha agência para ela me mostrar quais são os cursos que estão na área de demanda da Austrália, etc. Lembrando que também essa lista pode mudar, alguns cursos que estavam não estão mais, mas óbvio que, né, tinham cursos que estavam na área, hoje não estão mais, coisas desse tipo. Bia, então se eu fizer um curso em 2024, significa que ele vai ficar na lista até 2026? Não, a lista pode mudar. Mas no meu caso, eu quis fazer um curso que estava na lista e que pudesse me dar chance. Então eu renovei para mais 2 meses de inglês na época, porque eu não estava me sentindo confiante ainda no inglês, mesmo que eu estava já no upper, que é um nível que precisa para você fazer o VET, né? Que são esses cursos posteriores ao inglês, por exemplo, curso de business, pintura, carpentry, qualquer desses tipos de curso. Então, mesmo eu já tendo nível, eu quis renovar para esses 2 meses. Hoje em dia eu me arrependo, porque é caro inglês e etc. E, na minha visão, eu aprendi muito mais inglês trabalhando e fazendo as coisas do que na aula. Então, assim, isso depende muito da pessoa, enfim. Mesmo assim, eu quis escolher um curso que me dava a chance de futuramente, se eu realmente quisesse ficar, ele estava na lista. E foi isso que aconteceu. Depois de um tempo, eu realmente quis ficar na Austrália. Eu fiz o curso de pintura. E, como vocês sabem, tem vídeo aqui, eu fui convidada para ser residente permanente aqui na Austrália pelo curso de pintura. Eu conheço muita gente que ficou fazendo diferentes cursos, tá aqui 7 anos, 8 anos e ainda não tem a residência, não tem plano ainda para residência, por conta de que foi demorando. Nem sei se eu quero isso, nem sei, vou renovar para mais um curso. E hoje em dia não tem mais caminho, só se for sponsor, que é quando a empresa paga para te tornar residente permanente. Isso é um resumo bem básico, mas mesmo por sponsor, você tem que ter uma profissão que esteja na lista da demanda para alguém sponsorado. Não é qualquer área. Qualquer empresa de qualquer área pode me dar o sponsor. Não. Precisa estar na lista de demanda daqui da Austrália. Então eu acho que isso foi muito para mim o pulo do gato. E isso me ajudou muito
Porque eu economizei financeiramente e tempo. E tempo aqui na Austrália, mais do que em qualquer lugar do mundo, né? É dinheiro porque a gente ganha por hora. Então, assim, pra mim, a minha visão, Beatriz, valeu muito a pena. Então, eu acho muito interessante vocês terem isso em mente. E outra coisa muito importante que eu recebo muita mensagem é: Bia, tô indo pra Austrália em janeiro. Bia, tô indo pra Austrália em dezembro. Meu Deus, tô com muito medo de não conseguir emprego. O que eu faço? Meu Deus, me ajuda. Coisa desse tipo. Coisa número 1, invista esse tempo que você tem, por exemplo, de setembro a dezembro. Invista em inglês. Invista, por quê? Porque aqui na Austrália você vai falar inglês. Eu conheço fulano que trabalha com brasileiro e não precisa falar inglês. Isso pra mim é uma cabeça de uma pessoa que tem esse tamanho de cabeça. Porque assim, você tá num país que fala inglês, você veio pra cá com uma oportunidade de aprender uma outra língua. Então assim, caras, a minha visão é, se você tem a oportunidade, faça inglês. Ou, sei lá, tem um monte de vídeo no YouTube, coisas desse tipo. Estude pra você chegar com inglês, pelo menos, não é que você vai ficar fluente em 2 meses estudando por conta, mas pelo menos vai abrir sua cabeça, você vai ter mais uma noção de inglês. Por quê? 1, porque o sotaque australiano é bem difícil pra quem já sabe um pouco de inglês. 2, cara, a maioria dos seus chefes aqui, as pessoas todas comunicam em inglês. Então você vai receber a ordem em inglês, é o que eu falei no começo do vídeo. Eu recebia ligação, às vezes, de lugares que eu aplicava meu currículo e eu não conseguia responder, porque eu não tinha inglês. Então, assim, por isso que é muito importante ter inglês. Porque você consegue dialogar o básico, conversar, onde eu vou, que horas, quanto, coisa desse tipo. Então, assim, invista no inglês. Mesmo que for, por exemplo, Bia, a gente tá em setembro, eu quero planejar pra ir em dezembro. 2 meses. Bia, eu tô planejando pra ir o ano que vem. Beleza, então planeje nesse tempo também. Dedica, sei lá, 1 hora do seu dia, 2 horas do seu dia pra aprender inglês. Porque, assim, as coisas fluem muito melhor, muito mais fácil pra quem tem inglês. Por quê? Porque é a língua daqui, cara. Então, assim, você comunica muito melhor, o seu networking é muito melhor, tudo facilita pra isso. Por quê? Porque a gente tá num país que fala inglês, então falar inglês é primordial. Então, vamos lá, todas as coisas que eu falei. Cuidar do seu psicológico, cuidar do seu corpo, cuidar dessa fissura de dinheiro, porque, né, isso pode acarretar coisas ruins. Não colocar a experiência do outro como a sua experiência. Cada um tem uma experiência diferente aqui. Óbvio que você pode inspirar no outro, óbvio que coisas desse tipo são ótimas. E claro que eu vou me inspirar em pessoa que deu certo, não vou esperar em quem se ferrou. Mas não pegue aquilo como a sua experiência. E outra coisa, fale com pessoas que são capacitadas para falar sobre aquele assunto. Por exemplo, não sei o que lá, de imigração, não sei o que eu faço. Vi o vídeo da Bia e ela me falou isso. Cara, eu não sou agente de imigração. Isso é tudo a minha opinião. Vi o vídeo do fulano. O fulano é agente de imigração, ele é advogado de imigração. Ele realmente tem respaldo. Ele sabe aquilo do que ele tá falando. Ele sabe pela experiência dele. Eu sinceramente acho que você deve procurar um advogado de imigração, um agente de imigração, pra realmente, cara, eu acho que é esse o plano e eu devo seguir esse plano. Mas eu vi que a Bia, ela era advogada no Brasil e aí ela renovou o visto dela pra painting, ela renovou o visto dela pra pintura e depois do visto de pintura ela foi chamada pra ser residente permanente. Mas aí eu fui fazer o mesmo caminho dela e meu visto foi negado. Cara, as leis da Austrália mudaram e cada caso é um caso. Por isso que eu acho muito importante em profissionais pra ver o que é melhor pra você. Porque às vezes você pode perder uma melhor oportunidade pra você. 2, cara, você nem queria fazer pintura. Você falou, vou fazer pintura porque eu vi que a Bia conseguiu residência pela pintura. Tem outras áreas, mesmo sendo advogado, você pode ser, sei lá, agente de imigração e dar certo, uma outra empresa te sponsorar por uma outra coisa. Não sei. Só que eu acho importante vocês sempre confirmarem as informações, consultarem com pessoas que sabem sobre o assunto, tá? Porque assim, às vezes a gente fica escutando coisas de um monte de gente, porque a gente tá inseguro com as coisas que estão acontecendo, coisas desse tipo, a gente fica, meu Deus, será aquilo que vai? Não vai? Nossa, mas fulano conseguiu isso, mas fulano conseguiu desse jeito. Cara, tenha a sua experiência.
pague... Ai, mas Bia, eu vou gastar $300. Vale a pena. Paga $300 pra ter uma consulta com o advogado, pra ter uma consulta com a agente. Ai, mas eu não me senti segurança naquele agente. Pô, faz um outro agente. Vai um outro advogado, sabe? Eu acho que isso... Cara, se você quer imigrar mesmo pra Austrália, vale esse dinheiro que você gasta, porque não é um dinheiro gasto, eu acho que é um investimento. Por exemplo, eu tinha aplicado por conta meu visto, depois eu tinha feito errado algumas informações, porque eu não queria pagar a taxa do advogado. Depois eu vi que eu podia perder a oportunidade de virar residente, ter que voltar pro Brasil, coisa que hoje em dia eu não quero, por tipo, guardar dinheiro que eu poderia perder tudo que eu tinha feito até hoje, entendeu? Então, assim, vale a pena, é um dinheiro bem gasto. Outra coisa é que a gente, como brasileiro, a gente, né, é muito comum a gente querer ficar perto de brasileiro. Até hoje eu fico muito perto de brasileiro e etc. Só que, no começo da minha vida aqui da Austrália, eu tentava o máximo ter diferentes culturas. Principalmente morando em Gold Coast, porque Gold Coast tem muito brasileiro. Vocês viram o vídeo, se vocês não viram ainda, né? Eu e a Paola conversando sobre Gold Coast, Melbourne, ela fala um pouco de Sydney, porque ela também morou em Sydney. É muito interessante vocês assistirem esse vídeo. Eu vou colocar aqui embaixo qual é a melhor cidade para morar na Austrália, né? Qual a melhor cidade da Austrália. Assistam esse vídeo, porque assim, Gold Coast tem muito brasileiro. E eu não tô falando tipo, ai, foge brasileiro. Não, cara, a cultura é a mesma. Eu acho que todas as pessoas que eu tenho amizade mesmo aqui são brasileiros. Eu conheço vários gringos e tal, mas normalmente fica só colegas de trabalho. Eles não se tornam meus amigos. Então, assim, o que eu acho é... Cara, no começo, vale a pena você tentar... não fugir de brasileiro, mas tentar se introduzir mais com outras culturas, principalmente porque a maioria que vem pra cá vem em escola de inglês. Então, por exemplo, no meu começo eu morei com o quê? Com japonesa. Ai, Bia, mas japonesa também não sabe falar inglês. Não, mas a gente tinha que se comunicar em inglês, não tinha como eu me comunicar em português com ela. Eu morei com argentinos. Bia, mas aí você pode, né, no espanhol. Sim, só que eu não sei falar espanhol. Então, assim, a gente se entendia um pouco, né, no portunhol, mas muitas coisas eu falava pra eles que eu queria aprender inglês. Nos trabalhos também que eu tava, eu também acho muito válido pra você falar pras pessoas, olha, por favor, pode me corrigir, tá? Me corrija, porque eu tô aprendendo inglês e eu quero falar correto. Porque às vezes a gente passa a mensagem que a gente quer passar, só que a gente tá falando de uma forma errada em inglês. Então eu sempre pedi, gente, me corrija, sabe? Pode me falar e etc. E graças a Deus, e eu tive muita sorte dessas experiências do trabalho. Eu trabalhei sempre com muito australiano, com muita gente que sempre falou inglês. Não trabalhei muito com brasileiro. Só na última empresa de pintura que eu tinha bastante brasileiro. Mas de resto eu sempre falei muito, 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 muito inglês. Eu tinha que falar e eles me corrigiam, eles me ajudavam. Então assim, eu sempre acho válido porque as pessoas ficam meio assim de corrigir. Então assim, é um vídeo mais rápido, mas é um vídeo que eu queria ter visto. Então eu tô fazendo pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui se você tem outra ideia, um outro ponto do que pode também ajudar as pessoas que estão vindo pra cá e já tá aqui ou já morou em outro lugar, ou, sei lá, seu medo e sua insegurança, você que tá pensando em fazer um intercâmbio. Então, é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!